Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Thaís Reis e eu estou aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus ao seu coração. E hoje Deus falou fortemente ao meu coração para trazer uma palavra para as mulheres que estão cansadas de lutar sozinhas. Eu vejo muitas mulheres que têm olhado para sua casa e visto um casamento morrendo, os filhos se perdendo, uma vida numa rotina sem fim de resolver problemas. Parece que nunca resolve a situação, parece que cada vez está ficando pior. Mas Deus, Ele mandou eu te falar que Ele quer restituir a tua alegria. Ele quer trazer de volta paz, porque você tem valor para Deus. E Ele tem um lugar preparado para você na mesa do Rei. E por isso eu vou compartilhar com você hoje uma história da Bíblia muito especial e que vai te trazer várias lições. Mas antes disso, eu quero te convidar, se você é novo aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. Toda semana eu trago novos vídeos que eu tenho certeza que vão ser bênção na sua vida. Para começar, eu quero contar para vocês a história de Mefibosete. Ele era filho de Jonatas, neto do rei Saul. Abra comigo o livro de 2 Samuel, capítulo 4, o versículo 4. Diz o seguinte: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade, quando chegou a notícia de Jezreel, de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair. E ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Então nós vemos aqui uma triste história, um início triste na vida de Mefibosete. Estava um contexto de guerra, então Saul estava perseguindo Davi por muito tempo. E na hora que chega a notícia que Saul e que Jonatas morre, aquela ama, que era babá do filho de Jonatas, ela pensa, Davi vai mandar matar os familiares de Saul, agora que eles já morreram. Então ela foge com aquela criança. Mas no desespero, na pressa, ela deixa aquela criança cair no chão. E aquela criança, ela fica manca das pernas. Ele se torna um aleijado. Então esse é o início da história de Mefibosete. Um início triste. Mas eu quero que você leia comigo agora o livro de 2 Samuel, capítulo 9, que vai dar continuidade na história dele. Certa ocasião, Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, ele prostrou-se com o rosto em terra. E Davi perguntou: Mefibosete? E ele respondeu: sim, sou teu servo. Davi disse: não tenha medo, pois é certo que eu o tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Olha que lindo, eu vou ler até aqui. Nós vemos que Davi, ele tinha uma aliança com Jonatas, e ele mandou procurar os descendentes dele. Ele queria, cadê os descendentes dele para que eu possa abençoá-lo, para que eu possa agir com lealdade com eles. E aí eles encontraram Mefibosete, aquele filho que tinha se tornado aleijado, que estava morando em Lodebar, uma cidade triste. Lodebar significa sem pasto, ou seja, uma cidade desolada, uma cidade de pobreza. Mas Davi, ele chamou Mefibosete e ele queria dar um lugar à mesa para Mefibosete. Quero continuar agora no versículo 8. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Olha isso, ele não se sentia digno, ele se sentia como um cão morto, miserável, sem valor. Mas aí Davi convocou Ziba e disse: devolve ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará colheita para que haja provisão na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou.
Assim Mefibosete passou a comer na mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer à mesa do rei. Aleluia. Essa história, ela é linda porque é uma história de restituição. Mefibosete estava numa situação deprimente, triste, vivendo uma vida miserável, se sentindo como um cão morto, sem valor. Mas Davi chamou ele para um lugar à mesa e restituiu tudo que era de direito da família dele. E eu quero trazer 4 lições para você com base nessa história, porque Deus ele quer falar com você agora. Primeira lição: Deus quer que você deixe para trás tudo aquilo que tem te prendido. Nós vemos que Mefibosete ele estava preso em Lodebar, estava vivendo uma vida miserável por causa de algo que não foi culpa dele. Ele não tinha culpa das guerras do seu avô. Ele não teve culpa da sua ama que derrubou ele no chão e ele se tornou aleijado. Mas ele estava vivendo como miserável, se sentindo como cão morto por causa de uma coisa que não foi ele que causou. Mas ele estava tendo as consequências daquela dor do passado. Talvez você esteja assim como Mefibosete. Talvez os seus pais, os seus avós, eles fizeram coisas no passado que você está colhendo hoje, que você está vivendo hoje por causa disso. Talvez pecados que você está repetindo por causa dos seus antepassados. Uma vida de destruição, uma vida miserável por causa de coisas que você talvez não tem culpa. Mas você não é obrigado a continuar do jeito que você está. Deus, ele quer te libertar desse lugar. Deus quer te tirar de Lodebar. Deus quer dar uma história nova para você, assim como ele deu para Mefibosete. Mas para isso você tem que deixar para trás tudo aquilo que está te prendendo. Às vezes você está repetindo uma atitude do seu pai de gritar em casa. Talvez você está desonrando o seu marido por causa da sua mãe que desonrava o seu pai. Não traga para sua casa coisas que você não tem culpa, coisas que você aprendeu de forma errada. Deus, ele quer mudar a sua história, mas para isso você tem que abandonar os velhos hábitos. Você tem que falar, a partir de mim, eu vou mudar a história. Eu não tenho culpa dessa dor que eu carreguei, mas eu posso mudar a história dos meus filhos, dos meus descendentes, por causa de um posicionamento, de deixar para trás tudo aquilo que não pertence a mim. Mefibosete, ele não se sentia digno. Quando Davi chamou ele para ter um lugar na mesa, ele falou, mas eu sou um cão morto. Quem que eu sou para o Senhor se preocupar comigo? Talvez você está se sentindo assim. E Deus está falando para você agora. Você tem valor para mim. Você é especial. Eu tenho um lugar preparado para você. Abandone os velhos hábitos. Deixa para trás tudo que está te prendendo. Tudo que está te impedindo de ver a promessa do Senhor. Peça para Deus te mostrar. Pai, aonde tem ferida em mim? Aonde eu estou repetindo ciclos dos meus pais? Aonde eu estou vivendo uma dor que talvez não foi eu que comecei, mas eu posso decidir dar um basta nessa dor. Eu posso decidir começar uma nova história através de mim. Que você possa agora pedir para o Senhor te ajudar nessa missão. Porque só Ele pode restaurar a nossa vida. Só Ele pode mostrar quais são os Lodebar que você está vivendo. Quais são as dores, os sofrimentos que você tem carregado na sua casa. Que não é culpa sua, mas que você está repetindo. Talvez uma visão errada de família. Você aprendeu com sua mãe que você tem que fazer dessa maneira, que tem que ser independente. E você tem desonrado o seu marido. Não faça mais isso. Decida quebrar com esses ciclos do passado que está destruindo a sua vida, que está destruindo a sua família, em nome de Jesus. Segunda lição, Deus está te chamando por causa da aliança que Ele tem com Jesus. Se você aceitou Jesus na sua vida, você fez uma aliança com Deus. E Deus, Ele quer te honrar, Ele quer te abençoar. Leia comigo aqui na Bíblia agora, 1 Samuel 20, o versículo 14 ao 17, diz o seguinte: se eu continuar vivo, seja leal comigo, com a lealdade do Senhor. Mas se eu morrer, jamais deixe de ser leal com a minha família. Mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim Jonatas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestarem contas. E Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois era seu amigo leal. Então nós vemos que Davi, ele tinha uma aliança com Jonatas. Ele prometeu para Jonatas que mesmo depois que ele morresse, que Saul morresse, que ele ia cuidar dos teus descendentes. E por causa dessa aliança, Davi ele mandou procurar os familiares de Jonatas. Ele honrou a vida de Mefibosete por causa de uma aliança com seu pai Jonatas. E da mesma forma, Deus está falando para você agora.
por causa da aliança com o meu filho Jesus, eu quero abençoar a sua vida. Eu quero honrar a tua vida. Eu quero te dar um lugar na mesa, um lugar digno, escrito com o seu nome. Você tem valor para mim. Você é especial para mim. E Deus, ele quer te dar o melhor nessa terra. Mas para isso, você tem que decidir. Você tem que falar: sim, Senhor, eu quero, eu aceito esse lugar. Eu não quero mais continuar vivendo uma vida miserável. Eu não quero repetir mais os erros dos meus antepassados. Eu decido colocar um basta. A partir da minha vida, toda a minha família será abençoada por causa do meu posicionamento, por causa do meu sim. Fala isso pro Senhor. Terceira lição: você tem valor para Deus e Ele quer restaurar a sua identidade. Quantas mulheres estão com a identidade distorcida? Elas olham para elas mesmas, mas elas não a reconhecem como Deus a fez. Elas olham com uma imagem distorcida do que o mundo diz que elas são. Mas eu quero agora que você peça para Deus mostrar a verdadeira identidade que Ele construiu você, a identidade que Ele fez em você. Porque você tem valor para Deus. Você é amada do Pai, você é filha do Rei, você é especial. Não deixa o mundo dizer que você não tem valor. Não deixa as pessoas falarem que você não é bonita, que você não é especial, que você não é importante. Porque você é tudo isso e muito mais para Deus. Deus, ele te ama infinitamente e ele quer restaurar a sua identidade. Nós vemos aqui que Mefibosete, ele tinha uma identidade distorcida por causa das consequências da vida miserável que ele vivia. Ele se sentia um cão morto, sem valor, mas Deus estava mostrando para ele: você tem valor, você é especial para mim. E Deus está falando para vocês também que você tem valor para Ele. Um dia eu ouvi uma história de uma menina muito triste. Ela tinha tido vários namoros, e em todos ela foi humilhada, ela foi traída, então ela tinha muitas feridas nos relacionamentos passados. E aí ela conheceu um moço, ficou apaixonada por esse moço, e ela começou a namorar esse moço, mas aí esse moço também começou a trair ela. Começou a humilhar, a desonrar ela. E uma de suas amigas contou para ela o que aconteceu, mas ela não gostou do que ela ouviu. Ela ficou nervosa com a amiga, ela falou: não, eu vou continuar com ele, eu gosto dele, é normal, todos os homens traem mesmo, todos os homens são assim, e eu gosto dele, ele tem muitas qualidades, e pronto. Ou seja, essa menina, ela estava ferida, ela estava com a régua muito baixa, ela estava se sentindo incapaz, ela estava se sentindo como Mefibosete, esse cão morto, sem valor. Tudo que estava dando para ela estava bom. Tudo que ela estava vivendo, aquele sofrimento, estava bom. Mas eu quero falar para você, talvez você esteja que nem essa menina, aceitando qualquer coisa na sua vida, aceitando uma vida triste, aceitando viver com menos, mas Deus está falando para você agora: eu tenho um lugar especial para você na mesa, um lugar de honra. Eu não quero que você aceite viver com pouco, porque eu tenho muito para você. Eu quero uma vida transbordante, de alegria, de bênção. Eu quero te dar uma vida feliz, uma vida transformada. Eu quero restaurar o seu casamento que tá ruim. Eu quero restaurar a vida dos seus filhos, restaurar a sua vida financeira. Eu quero mudar a sua história. Mas para isso, Deus quer mudar também a sua identidade. Essa identidade que está ferida, que você já não reconhece quem você é para Deus, qual o plano original dele para você. Deus quer restaurar. Então eu quero te convocar agora a fazer uma oração de entrega para o Senhor, falando: Deus, restaura a minha identidade, mostra para mim quem eu sou, quem o Senhor me fez para ser, que eu não aceite mais viver do jeito que eu estou vivendo, mas que eu tenha uma vida restaurada para viver a vida que o Senhor tem para mim. Quarta e última lição: o seu posicionamento vai mudar o futuro da tua família. Nós vemos que Mefibosete, porque ele aceitou um lugar à mesa, os seus filhos, os seus descendentes, eles tiveram uma casa digna. Eles deixaram Lodebar, aquela vida triste, miserável, e eles tiveram comida na mesa, um lugar de honra. Aqui na Bíblia fala que Davi, ele deu para Mefibosete todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul. Ou seja, eles saíram de uma miséria para uma vida de abundância. Eles tinham funcionários que trabalhavam para eles, eles tinham colheita, eles foram abundantemente abençoados por Deus. Toda a família de Mefibosete foi abençoada por causa do posicionamento de Mefibosete, de aceitar o lugar na mesa, de deixar para trás Lodebar. E hoje eu declaro sobre a sua vida
que você está se posicionando no Senhor e você está deixando os velhos hábitos, tudo aquilo que você até hoje estava praticando, repetição de ciclo, uma mudança de vida vai começar hoje em você, porque você disse sim para o Senhor, você aceitou o lugar à mesa, você está reconhecendo a sua identidade de filha do rei. Você não teve culpa do que você recebeu, mas você pode decidir o que você vai entregar para os seus filhos. E a partir disso, todos os seus descendentes serão abençoados. A promessa ainda está de pé, a mesa está posta e o rei está te chamando. Aceita o convite do rei. Assume o seu lugar na mesa, o lugar especial que Deus tem para você. Em nome de Jesus, eu declaro isso sobre a sua vida. Para nós encerrarmos, eu gostaria de orar por você agora. Então, eu quero te convidar a fechar os teus olhos e a concentrar no Senhor e orar junto comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu declaro agora, Pai, que todas as tuas filhas que estão ouvindo esta palavra, elas estão agora se posicionando no Senhor. Elas estão abandonando todos os velhos hábitos, tudo aquilo que elas estavam praticando até agora. Elas não mais vão praticar. O Senhor vai restaurar a força delas. O Senhor vai restaurar o ânimo delas. E o Senhor vai mostrar para elas quem elas são verdadeiramente no Senhor. A verdadeira identidade que o Senhor tem para elas. E elas serão mulheres que se posicionarão no seu lar e que mudarão a história da tua casa, da tua família. Os seus descendentes serão abençoados através delas. Em nome de Jesus, ó Pai, eu declaro vida, eu declaro cura sobre cada lar agora que está recebendo essa palavra. Em nome de Jesus que eu oro, desde já e agradeço. Amém e amém. Glória a Deus, eu creio que o Senhor vai fazer uma grande obra na sua família e vai restituir toda a alegria na sua casa, em nome de Jesus. Eu peço que você compartilhe essa mensagem para que outras pessoas também sejam abençoadas com esta palavra. E eu espero você no próximo vídeo. Deus abençoe.